Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim para ela: você que tem intimidade, é hoje. Papai vai te pegar de jeito. Louvado seja Deus, meu irmão. É hoje que tu te converte. Fala para ela, fala para ele assim: olha para o lado. Não tenha timidez não, tenha ousadia. É hoje que tu te converte. Pode falar. Louvado seja Deus, porque Deus é bom. Todo o tempo Ele é bom. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A gente brinca, mas a gente brinca assim com verdade no coração, sabe? Na expectativa real e exata de que hoje você tenha um toque real e extraordinário da parte do Senhor e que literalmente você mude totalmente seus caminhos e que você viva a vida abundante que a Bíblia nos ensina. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Vai falar hoje sobre moldados pelo oleiro. Glória a Deus. Amém. Jeremias capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você localiza Jeremias, quero te contextualizar para você entender o momento em que essa palavra é dada ao profeta. As 10 tribos do norte já tinham sido levadas cativos, já tinham sido assoladas pelo poderoso exército assírio. E no horizonte se formava uma tempestade, de desgraça para o povo do sul. Obrigado, meu filho, Deus te abençoe. Que é o reino de Judá. E Deus levanta um homem de Deus, o profeta Jeremias, para trazer uma mensagem de juízo contra aquele povo. Aquele povo que poderia se render a Deus, aquele povo que poderia se reconciliar com Deus. Mas a gente vai conseguir perceber, se você for ler no livro de Jeremias, que eles escolheram agir conforme as vontades do seu coração e se desviaram dos caminhos do Senhor. Só que a tribo de Judá, quando você vai ler as escrituras, você vai conseguir perceber que ela segue como se fosse uma alternância, Em alguns momentos ela está com os olhos voltados para o Senhor, em algum momento ela está debaixo de um camarim de bênção, debaixo de uma vida de bênção, de uma vida piedosa. E em alguns momentos ela está afastada dos caminhos de Deus, assim como acontecia no Reino do Norte. Então a grande chave que a gente consegue perceber, quando você vai estudar a Escritura, é que no Reino de Judá, mais especificamente no Reino de Judá, você vai conseguir perceber que toda vez que se levantava um rei piedoso, um rei que tinha os olhos voltados para o Senhor, a nação inteira se aproximava de Deus. E todas as vezes que se levantava um rei que andava longe dos caminhos do Senhor, a nação inteira se desviava dos caminhos de Deus. E qualquer semelhança não é mera coincidência dentro da casa de cada um de nós. Todas as vezes e dentro dos nossos lares, nós nos levantamos como uma coluna. Todas as vezes dentro dos nossos lares, que nós nos levantarmos com uma palavra reta e certa daquilo que Deus quer fazer nesse tempo, nós vamos experimentar de um lar de bênção. Mas todas as vezes que você escolher andar pelos seus caminhos, pelas vontades torpes do seu coração, você vai atrair desgraça para dentro da sua casa. Assim como nós vamos ver que o reino de Judá atraiu. Então Jeremias capítulo 18, verso 1 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou em um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer,
Então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Mas eles responderão: não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Vamos ler até aí. É uma palavra, como eu falei, é uma palavra de juízo, né? Uma palavra dura para aquele povo de Judá. E eu gosto muito de uma frase dita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: as nuvens do juízo de Deus já se formavam no horizonte. As nuvens do juízo de Deus já se formavam no horizonte. Ou seja, o reino do norte havia sucumbido, né, por se afastar dos caminhos do Senhor. E o reino do sul tendo a oportunidade de observar, o reino de Judá, tendo a oportunidade de observar tudo aquilo que tinha acontecido por meio do afastamento de Deus, não se arrepende e acaba experimentando de juízo. Vai ser levado cativo também. Mas é incrível essa palavra, porque Jeremias, ele não vai até a casa do oleiro para levar uma palavra. Ele não vai até a casa do oleiro para levar um sermão. Ele vai até a casa do oleiro para receber uma ministração da parte de Deus. Ele vai até a casa do oleiro para receber uma palavra da parte de Deus, para que essa palavra fosse divulgada a todo o reino de Judá. Mas eu sei que quando você vai ler essa palavra, você percebe que essa palavra ela foi uma palavra coletiva, que nós chamamos, ou seja, foi uma palavra para todo um povo, foi uma palavra para todo um reino. Mas eu quero tratar essa palavra de uma forma particular. Quero tratar essa palavra hoje aqui com você de uma forma individual. E que você, da feita com que você se depare e lê novamente essa palavra, você traga verdades ao seu coração. E que você, hoje, aqui nesse lugar, escolha se colocar à disposição do oleiro. E o tema dessa mensagem é moldados pelo oleiro. E quando nós lemos esse trecho da Bíblia, a gente consegue puxar alguns pontos. Eu vou falar literalmente sobre cada um desses pontos. Primeiro deles, a ida do profeta à casa do oleiro. Nota que essa ida do profeta à casa do oleiro, para nós, ela deve representar a obediência do crente. O Senhor fala com Jeremias e diz: vá até a casa do oleiro. E qualquer semelhança não é mera coincidência com determinadas ordens e direções que o Senhor já tem dado a cada um de nós, nos levando literalmente para a casa do oleiro. A casa do oleiro vai ser o lugar onde todos nós seremos moldados segundo a vontade de Deus, como barros, é o que nós veremos lá na frente. Mas que você faça aquela reflexão franca, aquela reflexão exata, em que a casa do oleiro seja para você o lugar onde você vai receber de Deus. O profeta Jeremias ele é levado até aquele lugar para receber uma palavra de Deus. O profeta Jeremias é levado até aquele lugar para receber algo dado por Deus, uma direção do Senhor. Será que você, de repente, já não se deparou na casa do oleiro e recebeu algo do Senhor para a sua vida? E o que vai fazer toda a diferença não é aquilo que você recebe, é aquilo que você faz. É você transformar em atitude aquilo que você recebe da parte do Senhor. Isso é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, quando nós falamos sobre ir à casa do oleiro, que não pare no seu coração somente como um ambiente. Aí você fala assim para mim: eu já fui à casa do oleiro, eu fui à igreja. Não é assim? Eu já fui à casa do oleiro, eu fui à célula quando estava na casa dos irmãos. Não, não. A casa do oleiro para você é quando você lê a palavra de Deus. Essa é a casa do oleiro. É onde você recebe do Senhor a palavra viva, a palavra que transforma a vida, a palavra que ressuscita mortos espirituais. Então a casa do oleiro para você é a palavra de Deus. A casa do oleiro é o que é você estar no lugar e ouvir aquilo que Deus quer falar com você. A casa do oleiro é o lugar onde você faz as suas orações. É o quarto secreto, é dentro do carro, é no lugar de trabalho, na casa dos irmãos. Quando você está em comunhão, pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. E talvez se eu fizesse uma pergunta, se você já de repente esteve na casa do oleiro, você diria para mim assim: já estive lá. Já recebeu algo de Deus? Você já escutou ou você já recebeu uma direção do Senhor em que você olha e de forma incontestável você fala assim: não, isso aqui é Deus? Você já passou por essa situação? Em nome de Jesus, eu creio que sim.
E é essa situação, é essa ocasião, é esse momento que Deus te toca e quer transformar literalmente a tua vida. Nós não servimos, nós vamos ver lá na frente, nós não servimos a um Deus que faz remendo. Você já conseguiu ver na Bíblia alguma vez assim? Não, e lá vem a tempestade. O barco está chacoalhando, rapaz, tem uma trinca no barco e Deus tampou o buraco do barco para não afundar. Já viu isso? Não. É o haja, meu irmão. Vento, cessa. Parou a tempestade. Porque Deus não resolve as coisas pela metade. Deus jamais vai fazer um remendo na sua vida. E quando eu falo sobre você ir à casa do oleiro, é o lugar exato onde você sabe aquilo que você tem que fazer. Jeremias vai até a casa do oleiro, recebe uma palavra de Deus e sabe que tem que proclamar aquela palavra para toda uma nação. Então que você vá até a casa do oleiro e que você permita com que Deus fale. Que você leve essa palavra, sabe para quem? Para você. Que você reflita nela. E é nesse momento que você vai permitir com que Deus possa literalmente transformar a tua vida. Com que Deus possa literalmente transformar a tua história. Em nome de Jesus. O outro aspecto é o barro. Quem é o barro nessa palavra? Trazendo para uma aplicação pessoal, quem é o barro nessa palavra? Hã? Nós mesmos. Opa, gostei do eu. Porque às vezes a gente é assim, né? Quem é o barro nessa palavra? Não somos nós. Não, meu irmão. Sou eu. Quem é o barro nessa palavra? Sou eu. Você entende? Então, somos todos nós. Longe dos caminhos do Senhor, ainda disformes. Sem nenhuma forma. Porque quando Deus molda alguém, faz um vaso, Ele faz segundo a sua vontade. E a partir dali Ele estabelece um propósito para você. Ou levante a mão aqui, quem sabia qual era o grande plano de Deus para a sua vida antes de conhecer o Senhor. Tem alguém aqui? Nossa, eu sabia o meu propósito antes de eu conhecer a Deus. Nossa, como eu sabia o que Deus queria fazer comigo, rapaz, antes de conhecer o Senhor. Tem alguém aqui? Não. Por quê? Porque longe de Deus nós somos disformes. Nós somos almas perdidas e sem propósito nenhum. Então o barro, ele não tem a capacidade de dar forma a si mesmo. Nenhum de nós tem a capacidade de colocar um propósito de Deus dentro dos nossos corações, se não vier do Senhor. É por isso que eu lembro de uma palavra, ela falava sobre propósito, que o Senhor me trouxe. E depois eu fui ver me marcaram no Instagram, né, de alguém falando assim, não, que baita palavra, eu tenho um propósito de Deus. E a pessoa falava do propósito de Deus, que era a profissão. Tem que ter muito sucesso na profissão, sabe? Aí o que é que eu faço numa situação dessa? Eu vou para aquilo que a Bíblia diz, né? Eu vou ver os planos de Deus, eu vou ver os ministérios daquilo que a Bíblia ensina e consigo perceber que está totalmente longe daquilo que Deus estabeleceu. Você entende? Então, o que você hoje leve desse lugar é que o barro, ele não dá utilidade a si mesmo. O barro, fora do mão do oleiro, ele é barro. Você entendeu? O barro, fora da mão do oleiro, ele é barro. Você pode ir em qualquer ribanceira por aí, pegar um monte de barro. É quando você pega o barro, que você mete o dedo lá no barro, você começa a ver que ele começa a tomar forma. Ele era totalmente disforme. Se você mudar, se você prensar, se você tentar dar um desenho ali, ele começa a tomar forma. Então o barro, em si mesmo, ele é disforme. Você, sem Deus, é disforme. Você, sem Deus, não tem utilidade para o reino. Ponto. É o barro. Glória a Deus por isso. Então, uma vida amorfa, ou seja, uma vida sem forma, significa dizer que é uma vida sem propósito. Entenda isso. Deixa eu dar uma notícia para você. Você não está aqui por acaso. Entendeu? Você não está nesse lugar por acaso. Eu sei que pode parecer assim como é que eu chamo assim, um discurso, como se chama? Um discurso de igreja. Eu dizer para você assim, você está aqui não é um acaso. Né? Às vezes a pessoa recebe isso e fala assim, não, ele está falando porque é um discurso de igreja. Está aqui não é um acaso. Não. Que você tenha essa verdade dentro do seu coração. Entendeu? Fora daqui, você não tem forma em si mesmo. Fora daqui, quando eu falo daqui dos caminhos do Senhor, você não vai ter propósito, você não vai ter senso de direção.
Você vai andar para lá e para cá, levado por todo o vento de doutrina, como diz a palavra de Deus. E sabe onde você vai chegar? Oh, meu Deus, me ajuda. Longe dos caminhos do Senhor, andando para lá e para cá, fazendo as coisas do seu coração. Você sabe onde você vai ser levado? Oh, glória. Sei que é difícil de ouvir isso. Mas se você se ativer somente à vontade do seu coração, longe dos caminhos do Senhor, você sendo barro, não se permitindo estar na mão do oleiro, parabéns, você tem passagem de graça para encontrar o cão. Literalmente é isso. Entenda isso. É difícil, muitas vezes, de a gente falar, de você receber essa verdade, mas isso é verdade. Eclesiastes, no capítulo 1, o rei Salomão, inspirado por Deus, ele nos demonstra uma lição que fica muito clara a cada um de nós. Ele fala sobre vaidade. Ele fala, tudo é vaidade. Então, longe dos caminhos do Senhor, a sua vida, ela acaba sendo impulsionada para um lado e para o outro, cuja bússola para onde você aponta, literalmente é a sua vaidade. Entendeu? As coisas que satisfazem os desejos do seu coração. Tudo é vaidade. Hoje, vivemos uma época que, antigamente, eu imagino, eu lembro porque meu pastor prega até hoje, né? E ele dizia assim, não, porque às vezes você é levado pelos impulsos do seu coração, aí você quer um bom carro, você quer uma boa casa, você quer um bom salário, né? E pregava assim, sabe o que a gente fala hoje? Hoje você quer boas fotos. Entendeu? Porque hoje você tem mais preocupação com o que as pessoas vejam do que aquilo que você vive. Essa é a geração atual. A preocupação enorme é não ser cancelado, né? Você se levanta em algum lugar, toma uma posição firme, vai ser cancelado. Preocupação. Você quer mostrar alguma coisa para aflorar a tua vaidade, você vai e posta uma foto. Um terror em casa. Não, dá um sorriso aí. Sábado abençoado. Ou em casa uma guerra. Sábado abençoado. Abençoado por quê? Entenda isso. Ou seja, são somente barros, não se permitindo ser moldados pelo oleiro. Você consegue perceber isso a todo momento. Ou seja, são barros disformes. A gente olha lá em Atos, e nas vésperas do apedrejamento de Estevão, lá no capítulo 7, Estevão tem a oportunidade de falar ao Sinédrio. E ele diz assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ou seja, o barro que continua sendo barro, não se permitindo ser moldados, continua sem forma. Povo rebelde. E hoje, que você pense, eu falo para você com muito amor no coração, mas pense hoje, faça uma reflexão. Ore ao Senhor se de repente você não está conseguindo ter clareza como está a sua vida hoje. Entendeu? Ore a Deus. Veja se de repente você não tem resistido ao agir do Espírito Santo na sua vida. Se de repente Deus não tem dado uma direção para você que é diferente da decisão que você está escolhendo tomar. Entendeu? Deus aponta assim para cá. Aí você olha, lá tem chuva, tem sol, às vezes é um deserto longo. Você fala, não, aqui tem uma sombra, eu vou ficar exatamente aqui. Você continua sendo barro, sem forma. Não vai se transformar em nada, vai continuar parado no mesmo lugar. Porque mudar, irmãos, se permitir colocar na mão do oleiro, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é o momento que é apertado. Entendeu? O vaso vai ter que passar na fornalha. Eu sei que muitas vezes é dolorido, né? A gente como barro, se o barro pudesse falar quando o oleiro está lá pressando ele e falaria assim, pega um pouco mais leve que está doendo. Entendeu? Mas é exatamente assim que Deus trabalha. Então que hoje você tenha esse toque do Espírito Santo, você escolha mudar, que você não permaneça resistente ao Espírito Santo. A gente, muitas vezes Deus quer trabalhar em nós, e a gente, para resistir a essa moldagem, a gente se comporta como pedra. A gente se comporta exatamente como pedra. Você já viu alguém com uma pedra na mão assim amassando para tentar transformar a pedra em outra coisa que não seja aquele pedaço de pedra? Você já viu uma pedra parada naquele lugar e ela tomar uma forma? Você já viu isso acontecer antes?
Já viu alguém colocar uma pedra em algum lugar e girar com a mão e tentar colocar alguma forma para trabalhar a pedra? Só que às vezes a gente, infelizmente, carrega esse coração de pedra. Onde Ezequiel 36, Deus fala com o povo e fala assim: eu vou transformar esse teu coração de pedra em um coração de carne. Ele está falando exatamente isso. É a dura cerviz. É a pessoa que não quer se arrepender. É a pessoa que não quer deixar de fazer o que é mal. É a pessoa que não quer abandonar suas vontades. É a pessoa que não quer sair do momento, do estado de egoísmo. Egoísmo. Entendeu? E você não se permite ser moldado. Então, em nome de Jesus, não temos nesse lugar coração de pedra, amém? Somente corações de carne. Em nome de Jesus, todos nós somos vasos, somos barro, e estamos dispostos a se colocar na mão do oleiro, para que o oleiro faça a sua maravilhosa obra na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. O outro item dessa palavra é a roda. A roda é o meio pelo qual Deus trabalha. Vocês já viram o oleiro trabalhando alguma vez? Quem já viu aqui o oleiro trabalhando? Já viram? Sabe como é que funciona? Uma boa parte não viu, né? Sabe como é que funciona? É uma roda, ele bota o pedaço de barro lá da argila lá no meio, e ele vai apertando aqui embaixo. Hoje já tem o que é do motorzinho, né? Que liga, mas antigamente era assim, tipo apertava ou então rodava, entendeu? E fica rodando, ele vai jogando água e vai moldando, entendeu? Então isso daqui era chamado de roda, para o oleiro poder trabalhar. Só que quando a gente fala sobre quem opera essa roda não é um Deus passivo, é um Deus ativo. Entenda isso. Você tem uma vida com Deus e acha que Ele não vai te tirar de nenhum lugar, não vai pedir para tu entregar algo, não vai pedir para tu te direcionar para outro lugar, não vai pedir para você cuidar de alguém, não vai pedir para você buscar uma obra dentro do ministério. Não, pera, você serve a um Deus que é um Deus ativo, entendeu? Eu falo sempre assim, não adianta você, de repente, fazer parte desse ministério e entender que fazer parte da igreja você vir somente domingo após domingo, entendeu? Não vai adiantar isso para a sua vida. Eu estou sendo sincero com você. Você tem que se permitir ser transformado por meio da comunhão com o corpo de Cristo. Entenda isso. Sozinho, meu irmão. A Bíblia ensina que é ferro afiando ferro. Quem já passou uma faca na outra assim? Quem já passou? O churrasqueiro de plantão. Você é churrasqueiro, eu sei. Já passou uma faca na outra? Já passaram isso? É quebrantamento, irmão. O irmão está quebrantado. Calma que vamos lá. Vocês têm que estar igual ele, assim, chorando nesse momento, jogando no chão. Louvado seja Deus e pedir para Deus agir. Amém? Quem já passou uma faca na outra, um ferro no outro? Hã? Já passou? Pronto. É fácil afiar? Você passa uma vez e fala assim, tá pronto. É assim? Passou um ferro no outro, tá pronto. Agora já podemos cortar. É assim? É assim que funciona? Meu irmão, é ferro afiando ferro. Leva um tempo. Essa é a nossa comunhão. Ai, pastor, mas uma vez o senhor estava lá e chateei contigo. Entra na fila aí, querido. Bem-vindo ao time. É de gente chateada. Pode entrar aí. Entendeu? É ferro afiando ferro, querido. Nem sempre você vai escutar aquilo que vai massagear seu ego. Sabe? Às vezes, nós queremos, sabe como nós queremos ser admoestados? A gente quer assim, ó. O jovem. Vós sois a pessoa ao qual estou percebendo. Aquela tua atitude, comportamento assim, quando eu olho, não, querido. Entendeu? Você não é mais menino. Aqui, criança você gosta. Não, né? Por favor, falando atrás aí. Entendeu? Não, por favor. Entendeu? E nem com elas, pai, que somos pais, nem com elas, quando somos pais, não chegamos, olha, vem cá, senta aqui. Pelo menos em casa é assim que funciona. Vem cá, senta aqui, olha. Isso aqui está errado. Você não pode fazer isso. Você tem que agir dessa forma. Entendeu? Seu comportamento está totalmente inadequado. É assim que conversa em casa. Mas você com 50 anos na testa, quer ser tratado assim, o tchuco de Jesus, vem cá, senta aqui. Pelo amor de Deus. É ferro afiando ferro, querido. Tem 50 anos te emocionando, pai. É ferro afiando ferro. É ferro afiando ferro. Entenda isso. A comunhão com o corpo vai te fazer crescer. Você vai encontrar momentos que você não vai conseguir uma conciliação com o que você está conversando. E isso é crescimento. Crescimento é abrir mão. Muitas vezes isso é crescimento. Entendeu? Vai fazer o irmão cair? Vai fazer o irmão pecar? Vai fazer? Não, querido. Não, meu irmão, então faz... Não, fica quieto, irmão. Beleza, meu irmão? Beleza?
Meus filhos, uma vez, brincando na igreja, tinha dado uma ordem para eles não jogarem pedra, brincar com pedra. Brincar com pedra. Colocaram uma pedra no capô do carro do irmão. Pagar o capô do irmão. Entendeu? Eu já tinha dado a ordem, chamei os dois em casa, uma conversa, né? Uma conversa daquele jeito, a varinha funcionou lá em casa esse dia. Só que o que acontece? Para conversar com o irmão lá que teve o carro apedrejado, como é a conversa mesmo? O irmão com o carro apedrejado lá. Qual foi o carro? Não, aquele dali. Quem é esse carro? Bora atrás. Eu e o irmão com pedra. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Meu irmão, me perdoa, mas assim, jogaram pedra no capô do carro. Aí o irmão lá era, tipo assim, do meu time. É aquele que fala, não, quando jogaram pedra no capô, você fica assim, caramba, não acredito que arranharam. Você fala assim, não, meu irmão, não esquenta. Isso aí é criança, não esquenta não. Fala, não, meu irmão, eu quero reparar o seu dano. Não esquenta. Não, aí foi outra, né? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir muito melhor se você deixar ajeitar seu capô. Entendeu? Eu vou me sentir muito melhor se você deixar eu ajeitar o seu capô. É assim que acontece. É ferro afiando ferro. O irmão, será que ele foi para a igreja lá com o carrão zero dele e queria que alguém jogasse uma pedra no capô dele? Hã? Não era nem carro zero, né? Carro usado. Mas será que ele queria? Quem tem carrinho? Tá aqui, ó, um carrinho novinho. Ô, vaso, cadê o varão? Ô, vaso. Hã? Tá! Lá no para-brisa. Tec! Né? Aquele barulho. Tec, trincou. Não tem um que goste, meu irmão. Dizia assim, nossa, que máximo. Tava na igreja, o filho do irmão lá, aquele filho do irmão é uma benção. Como eu gosto daquela criança. Jogou uma pedra no capô do carro. Oh, meu Deus, se emocionou. Pronto. Deixa, bichinho. Você entendeu isso? Você entende isso? Ou seja, ninguém se emociona numa situação dessa. Ninguém quer. Ele se chateou. Ninguém gosta numa situação dessa, mas sabe o que acontece? Isso é comunhão com o corpo. Isso é comunhão com o corpo. Isso é comunhão com o corpo. Amém. Para dizer assim, para você dizer assim, não, se eu passasse por isso, eu sei como eu faria, sabe? Era o meu carro aqui, né? Era o meu carro, mas eu ia aceitar a bênção do irmão. Aí vamos lá. Se eu não tivesse a condição de pagar o capô do homem, como é que seria? Irmão, marca todo dia de 8 às 10, terminar a gente, tu me liga que eu vou lavar a tua louça para pagar teu capô. Ou seja, nem sempre o irmão, graças a Deus lá, vou dizer assim, fiquei muito envergonhado e deu pra gente pagar. E se a gente não tivesse o dinheiro para pagar? E aí como é que seria? Podia acontecer? Ferro afiando ferro. Como é que ia ficar o irmão lá? Falar assim para ele, irmão, foi meu filho. Só não tem nem como te pagar. Vai assim, né? Né? Tem um Renzo, o que é que o Renzo fazia? O que é que você acha que o Renzo fazia? Não, meu irmão, não esquenta não, cara. Isso aí. Esquenta não. Entendeu? Mas é ferro afiando ferro. Então, que você entenda isso, que essa comunhão, você não pode só ser um cheque de igreja de domingo. Não vai adiantar, não vai transformar a tua vida. Não vai mudar a tua história. É por isso que a gente fala que o oleiro que faz essa roda aí para moldar cada um de nós, é um oleiro ativo. A gente passa por determinadas circunstâncias para que a gente possa crescer. Você tem que entender, quando a gente fala sobre essa roda, nós somos barro na mão de um oleiro divino que nos molda segundo os seus planos. Quando eu falo seus planos, não são os seus planos, são os seus planos. Então a transformação que Deus faz na vida de cada um de nós é segundo os planos de Deus. E nós não podemos temer. Nós temos que buscá-lo. Nós não podemos temer aquilo que Deus quer fazer. Nós só temos que nos render. Porque às vezes nossos olhos estão somente focados no hoje. E esquecemos de que existe uma vida eterna inteira nos esperando. E a gente continua caminhando dia após dia somente focados no hoje. Esquecendo da eternidade. A Bíblia diz que ajuntar tesouros para esse mundo são tesouros que a traça, a ferrugem corrói. Mas não dos tesouros que você semeia na eternidade. Reflexão franca. Você acredita na eternidade? Você acredita na eternidade? Você acredita? Olhe para si mesmo. Veja se seus comportamentos batem com alguém que acredita na eternidade.
Essa é a reflexão franca. Em nome de Jesus. E é nesse lugar, quando a gente fala sobre a obra, que o oleiro faz, é nesse lugar, nas mãos do oleiro, que você recebe a assinatura de Deus. Toda obra que alguém faz, toda obra-prima, ela tem uma assinatura. Toda obra-prima. No Milênio, uma vez, eu trabalhava numa área de shopping e tinha lá umas exposições. Vocês lembram? Não tinha umas exposições? Pois é. Chegaram a entrar alguma vez naquelas exposições? Tinha uns quadros lá, não tinha? Pronto. Aí eu, culto do jeito que eu sou, né? Falei, eu vou entrar na exposição. Não estava fazendo nada. Vou lá entrar. Eu vou até comprar um quadro desse aí. E quanto é o quadro? 5 conto, meu. Naquela época. Falei, caramba, caro. 5 mil reais. Quadro. E vem na minha cabeça, a soberba. Eu falava assim, meu irmão, esses rabiscos aí eu faço em casa. Era um negócio todo, né? Eu falo, não, irmão, sério. Quem aqui gosta de obra de arte? Quem aqui gosta de dizer assim, não, eu vou... Não, vocês vão num negócio desse, nunca passa pela tua cabeça. Porque tem uns que são uma imagem bacana do rio. Mas não tem uns que tu fala assim, vou dar pro meu filho uma tinta. Eu duvido que ele não faz isso. Com pincel, entendeu? E eu falei, meu irmão, nunca que eu dou 5 mil reais num negócio desse. Mas você paga os 5 mil não é pela tinta, não é pelo quadro, pela moldura. Você paga os 5 mil porque um cara que assina lá deve ser um famoso. Tal. É isso. Então, quando você como barro se bota nas mãos do oleiro e você se permite ser transformado, você recebe a assinatura de Deus. É quando as pessoas olham para você e falam assim, meu irmão, tem Deus nessa jogada aí. Entendeu? Você olha para o quadro e vê lá, né? Pintor, Renzo Nobre, você dá 10 mil, eu sei. Mas é quando as pessoas olham para você, contra a assinatura de Deus, meu irmão, nessa obra. As pessoas olham e falam assim, não, meu irmão, tem algo que está diferente. Não era assim, meu irmão. Fulano, vem cá, o que está pegando, meu irmão? Alguma coisa aconteceu. Então é nesse lugar, nessa roda, o oleiro, onde você recebe essa assinatura de Deus. Onde as pessoas conseguem olhar para você e verificar assim, não, meu irmão, tem Deus aí. Tem alguma coisa diferente, que se ela não conhecer, ela ainda vai dizer assim, não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente. Algumas pessoas olham e falam assim, não, cara, tinha um brilho diferente, tinha algo que estava diferente. A Carla, tá para ali, né? Tá aí dentro. A Carla, ela fala que quando a gente se separou lá atrás, e ela foi conversar com uma amiga, ela falou assim, não, eu vi umas mulheres evangélicas e, cara, elas estavam sorrindo, elas têm um brilho diferente, eu não sei dizer o que é. Exatamente, foi isso que ela deu curiosidade para que ela começasse a buscar uma amiga da amiga que era convertida a Cristo. Foi isso, mais ou menos assim. Ela começou aí, então depois apareceu a Carol e foi uma outra história. Entendeu? Mas ela via um brilho diferente, que ela não sabia identificar. Ou seja, naquelas mulheres havia o quê? A assinatura de Deus. Eram mulheres que passaram pela mesa. Então que você se permita hoje como barro. Quem é o barro? Que você se permita como barro. Está nessa mesa, para que o Senhor faça a sua maravilhosa obra. Em nome de Jesus. O outro aspecto dessa palavra é que tem o vaso. Né? O vaso significa cada um de nós. O vaso, para você assim, sou eu quando me permito ser moldado. Seria exatamente isso. Só que para se transformar em vaso, existem alguns processos que aquele barro, ele passa. O primeiro deles é o quê? Moldar. É o que muitas pessoas chamam assim, é a prensa de Deus. Momento que não é confortável. É quando Deus está moldando você. Eu estou falando de confortável. Não é confortável, mas é necessário. Esse é um ponto que o vaso passa. Aí quando você termina de ser prensado ali por Deus, quando você termina de tomar uma forma que Deus quer, você ainda está mole. Aí o que é que você tem que fazer? Tem que passar pelo fogo, querido. Aí o fogo é o seguinte, eu vou falar um negócio para você. O fogo arde. É um pouquinho mais incômodo do que a prensa, ela molda. Sabe por quê? Quando você olha para o fogo na Bíblia, de regra ele vai trazer a ideia de pureza, de santidade, de purificação. A Bíblia diz que as nossas obras passarão pelo fogo, para saber se são pedras preciosas. Então, quando o vaso passa pelo fogo, é o momento em que ele se transforma num recipiente que pode acomodar
outras coisas dentro. Você acaba de fazer o vaso de barro, ele não passou pelo fogo, você joga água. Você vai tomar essa água? Por que não? Ela vai estar com barro, ainda está mole. Você entendeu? Ele dá lá o vaso de barro, você vai colocar farinha dentro, tomar um açaí, vai fazer isso? Não vai. Ou seja, ele tem que passar por todo um processo. Então nós temos que saber disso. Nós vamos passar por processos até nos tornar vasos de Deus para um propósito. Existem processos que cada um de nós vai passar. Existem processos que talvez nós estejamos passando hoje. Existem processos que talvez não iniciaram ainda na nossa vida porque nós não deixamos como barro. Porque ao invés de nos comportar como barro, nós estamos nos comportando como pedra. Você leva essa reflexão franca daqui hoje. Entendeu? Ore ao Senhor, peça a Deus para que Ele revele para você se tem algo que está errado. Ore ao Senhor. Romanos, no capítulo 9, verso 20 e 21, Deus, a palavra de Deus, ela traz dizendo assim, como se fosse assim, a criatura não pode questionar o Criador. E Deus fala assim, eu não fiz uns para vaso de honra e outros para vaso de desonra. Já viram essa palavra? Isso traz alguns questionamentos, muitas vezes, baratina a cabeça de muitas pessoas. Porque na cabeça de alguns, é uma heresia. É mais ou menos assim, não, Deus criou o microfone aqui para ir para o inferno, meu irmão. Entendeu? A heresia na cabeça de alguns é assim. Alguns foram criados, sentenciados ao inferno. Está errado, isso é heresia. Enquanto outros foram criados, sentenciados à habitação eterna com Deus. Isso é uma heresia. E essa palavra de Jeremias nos explica exatamente aquilo que Deus quis falar. Todos nós somos vasos nesse lugar. Amém? Você vai escolher o que você vai depositar dentro desse vaso. Você vai escolher o que você vai depositar dentro desse vaso. Eu lembro que quando eu falei sobre essa palavra, eu conversava com a Carla sobre ela. E eu explicando, o Senhor me trouxe o seguinte entendimento. Uma colher de sobremesa, Tramontina. É uma boa colher? Pequenininha. Uma colher pequenininha, não vou nem falar de sobremesa. Uma colher pequenininha da Tramontina é uma boa colher? Ela foi criada para quê? Sobremesa. Estamos juntos até aí? Beleza. Lá um dia eu começo a ter uns distúrbios gastrointestinais. Tenho que fazer o exame de fezes. Aí eu olho para o lado, olho para o outro. Não sei como é que eu separo aquele negócio. Pego a colherzinha da Tramontina lá, meu irmão. Check! A colher da Tramontina foi criada para quê? Eu utilizei para quê? Para separar fezes, meu irmão. Ela foi criada para separar fezes? Não. Pronto, tá aí. Vaso de honra e vaso de desonra. Nunca mais tenha dúvida sobre essa palavra de Romanos. Nunca mais tenha dúvida sobre essa palavra. Você entende isso? Todos nós somos vasos, meu irmão. Todos nós somos vasos na mão desse homem. Todos nós temos a assinatura divina daquilo que Deus fez. Você vai escolher do que você vai se preencher. Essa é a diferença. Você vai transbordar de quê hoje aqui nesse lugar? Você vai escolher do que você quer transbordar. Entenda isso. Você pode se escolher transbordar do Espírito Santo de Deus, do óleo da unção. Você pode escolher se transbordar da presença do Senhor. Mas você pode escolher se transbordar de drogas, de cigarro, de promiscuidade, de prostituição. Você pode escolher. Você pode escolher. A escolha é sua. Sua. Entenda isso. Então, em nome de Jesus, nós somos vasos de honra do Senhor. Só que nota, e quando a gente fala sobre vaso, nem todos nós chegamos da mesma forma aqui nesse lugar. Isso, eu tenho a convicção disso. Nem todos nós chegamos. Lembra da foto? Dá um sorriso aí. Aí você faz assim, né? Café na mão, aí você bota aquela mesa top, aí bate a foto, né? Preparados para tudo, obrigado. Ninguém fala com ninguém. Aí preparados, dia de culto, vamos louvar o Senhor. É assim que funciona. Entendeu? Aí você posta, black, todo mundo curtida, top. Top. Só que nem todos nós chegamos até aqui nesse lugar hoje na mesma condição. Alguns de nós, note, quando Jeremias chega lá na casa do oleiro, ele vê que um vaso está disforme, provavelmente apresentando rachaduras, ficou torto. O que é que o oleiro faz? O oleiro, ele pega aquele vaso, ele joga dentro da fornalha, aí depois pega um pedaço de barro, bota no cantinho e bota na fornalha de novo, é isso? Não, meu irmão. Faz tudo de novo. Entendeu? Ele faz tudo de novo. Só que nós podemos não escolher passar por esse processo.
podemos ter chegado até aqui esse lugar hoje com rachaduras. Nós não escolhemos passar por esse processo. Algum de nós. E podemos ter chegado, entrado por essas portas com algumas rachaduras. De repente, uma rachadura no caráter, uma rachadura na área conjugal. Sabemos. Mas Deus sabe. Você sabe. Então hoje nesse lugar, é o lugar de você tomar uma decisão também. E você se colocar nas mãos daquele que tudo pode e tudo faz. E dizer assim, Senhor, eu sou barro. Isso nós já falamos aqui no início. Alguém não falou que é barro aqui? Então quem é o barro? Vocês dois não falaram, eu vi agora. Quem é o barro? Eu vou começar. Quem é o barro? Quem é o barro? Quem é o barro? Quem é o barro? Ah, tá. Então todo mundo falou. Tu falou, né? Eu vou falar, eu sou barro também, tá? Só que, quando a gente fala sobre ser barro, irmão, Deus é misericordioso. Nossa, Deus é muito misericordioso. Quando você conhece Deus de uma forma profunda, você fala assim, Deus, o Senhor é muito misericordioso. Entendeu? Porque, já pensou, se o oleiro está ali com barro e o vaso deu ruim e ele joga no lixo? Já parou para pensar nisso? Não quer, querido. Mas com Deus não funciona assim. Nós vamos ler isso lá na frente. O que é que ele faz? Ele fala, barro, calma, joga um pouquinho mais de água, destrói e constrói de novo. Com Deus funciona exatamente assim. Então, o nosso papel nesse processo, o nosso papel como barros nesse processo, é nos colocar à disposição do oleiro. Nós, como vaso, o nosso papel nesse processo é nos colocar à disposição do que Deus quer fazer. Talvez você não tivesse confiança se eu fosse fazer um processo na sua vida. Mas entenda, quem quer fazer um processo na tua vida é Deus. Cuja vontade é boa, perfeita e agradável, como diz a palavra. Você consegue entender? Entenda, leva isso no coração também. Então, que você hoje, se você adentrou por esse lugar com uma rachadura, se você entrou por esse lugar disforme, com que você permita com que Deus faça essa obra, te coloque lá na roda e te molde hoje aqui nesse lugar. Pode levar um tempo para moldar, pode levar um tempo dentro da fornalha, mas você vai ser um vaso de honra de Deus. A gente está falando de eternidade. Foi o que eu falei, do hoje e da eternidade. Em nome de Jesus. Amém. E por fim, quero falar para você sobre o oleiro. Foi muito miado, por isso que eu não falei para finalizar. Vocês já estão treinados. Quando eu falo, por isso que eu falei, por fim, eu vou falar alguma coisa assim, entendeu? Eu quero falar agora sobre o oleiro, que é o mais importante. O oleiro, ele é divino. O oleiro é o nosso Pai. O oleiro é o nosso amado Jesus. E Deus é tão perfeito que quando ele utilizou o oleiro lá na época de Jeremias, todo mundo conhecia aquele processo. Lembra que eu falei assim, quem conhece o processo? Algumas pessoas não levantaram a mão porque não sabia como funcionava. Mas a analogia dada naquela época para o povo era uma atividade corriqueira. Não existia o Tramontina, o Tupperware, né? Não existia isso. Naquela época era vaso, era barro mesmo, ou de pedra. Entendeu? Pedra talhada, né? Talhada no machado. Mais duro. Não existia as vasilhas de hoje em dia, inox e tal. Não existia isso. Entendeu? Então, você tem que ver hoje que o que Deus quer é que se você se coloque à disposição. O convite da cruz, ele continua franqueado a todos nós. Quando a gente fala assim, não, Jesus está de braços abertos te esperando, é muito bom ouvir isso, não é? Jesus está aqui, meu irmão, de braços abertos, está te esperando. É bom ouvir isso, não é? Não é bom ouvir isso? Só que o convite de Jesus é o caminho de cruz, meu irmão. É o que a palavra de Deus diz. Meu irmão, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me segue. Esse é o caminho de vida eterna. Não perca sua vida vivendo somente o hoje. Não perca a sua vida achando que é só por 80 anos, é só 90 anos, é só 100 anos, é só 120 se você viver muito. É muito mais do que isso. E é esse o convite que o oleiro faz. O grande convite do oleiro hoje é um caminho de cruz, meu irmão. Mas é um caminho de verdade, é um caminho de certeza. Certa vez eu vi uma pessoa falar e falou assim, não,
uma vida com Deus é como você dar um passo no escuro. Quase eu desmaio quando eu ouvi. Quase eu desmaio. É incerto, você não sabe. Não. Um passo com Deus é você dar um passo exatamente sabendo onde você vai pisar, meu irmão. Você vai pisar numa verdade. Ele vai trazer uma certeza para você. Então é esse o convite que o Senhor está fazendo a cada um de nós. E alguém aqui tem dúvida que Deus é paciente? Alguém aqui tem dúvida que Deus é misericordioso? Ele já teve paciência com você? Ele vai ter paciência até quando? Você entendeu? Porque quando a gente fala a paciência até quando, não significa dizer que ele vai negar se você se arrepender. Não. É porque nenhum de nós sabemos até quando vamos viver. Essa que é a diferença. Nenhum de nós sabemos até quando vamos viver. Ontem eu me deparei com uma tragédia. Uma criancinha de 5 anos. Alguém viu isso? O pai que tentou sufocar a criança em casa para machucar a mãe. Pais separados. O cara não via a criança há 3 meses. Para castigar a mãe, ele foi matar a criança em casa. Sufocou a criança em casa. Aí o cara foi e dormiu do lado dela em seguida. Só quando acordou de manhã, a criança, ela só desmaiou, ela não morreu. O que é que ele fez? Botou numa bicicleta e jogou de uma ponte para matar. Aí mandou uma mensagem para a mãe: olha, agora eu fiz uma besteira, agora tu vai conviver com isso. Posso conviver sem ti? Tu vai conviver sem a criança. Olha essa tragédia. Olha essa tragédia. Entendeu? Olha essa tragédia. Mas é para mostrar, meu irmão, a cada um de nós do que o coração humano é capaz. Porque quando a gente olha para o outro, a gente fala assim: nossa, cara, mas todos nós somos ruins, meu. Todos nós somos ruins. Eu sei que também que é difícil de escutar. Sem Deus, queridos, somos barros disformes, sem forma nenhuma. Todos nós somos ruins. Todos nós somos necessitados de Cristo. Mas a grande maravilha é que Deus não desiste de cada um de nós. E quando Ele Ele vê essas rachaduras em nossas vidas, Ele não quer fazer um remendo, quer fazer um vaso novo. Então hoje nesse lugar é um dia para a gente se render, para fazer um vaso novo. Quando a gente fala sobre rachadura, ontem eu fui consertar puxador da geladeira lá de casa. Check. Alguém quebrou. Oh, meu Deus. Puxador da geladeira. Pois é, quem será? Quebraram o puxador da geladeira de casa. Fui consertar ontem. Pense na cirurgia, meu. Eu devia ser médico, cara. Curei o plástico, puxei o arame. Meu irmão, você vê a gambiarra não. Procedimento técnico alternativo. Nunca mais falei gambiarra. É PTA, procedimento técnico alternativo. Fui fazer lá o procedimento técnico. Se você puxar o negócio lá, assim, desparafusar tudinho e puxar, tá igual um Frankensteinzinho. Tá feio lá dentro. Tá horrível. Sabe qual é a vantagem? Ninguém consegue ver, meu irmão. Dentro da geladeira. A alça tá lá. Tá melhor do que veio da fábrica. Pra você ver como eu sou bom, né? Mas o que está lá atrás, o Frankensteinzinho, ninguém consegue ver. E quando eu preparava essa palavra, o Senhor ministrava meu coração por isso. Essas são as rachaduras que nós temos na vida. E a gente não permite muitas vezes com que o oleiro faça a obra dele. Entendeu? Pode se passar 20 ou 30 anos, não sei quanto tempo vai se passar lá da geladeira funcionar. Tomara, ainda bem que a Carla não está aqui. Se eu falo 20, 30 anos, ela fala: eu não quero ficar 30 anos com a mesma geladeira. Mas só para você entender. Você entendeu? Você entendeu? Mas pode passar uma vida inteira, cara. Ninguém nunca vai ver esse remendo. Entendeu? Talvez você tenha chegado até aqui hoje. Frankensteinzinho dentro da sua alma. Você pode ter chegado até aqui hoje com um remendo que ninguém consegue ver. Entendeu? Um remendo que está em oculto. Uma rachadura que está lá dentro. Essa pode ser a sua realidade de vida. Mas hoje é o dia que Deus quer fazer algo diferente. Vamos orar por isso, então. De pé. Quando a gente fala sobre a obra de Deus, e a gente fala que Deus não quer fazer um remendo, Deus, nessa caminhada, às vezes a gente consegue olhar para trás, e eu falo isso porque eu já olhei muito para trás, e a gente vê assim: não, mas nessa área eu já melhorei. Eu estou falando de reflexões francas, eu estou falando com homens e mulheres de Deus. Eu já não faço mais isso. Olha, eu já não faço mais isso daqui.
Eu já não me drogo mais. Eu já não falo mais palavrão. Entendeu? Eu já não passo mais os outros para trás como eu passava antes. E você acha que é suficiente. Sabe por quê? Porque você melhorou. Eu tenho uma notícia para dar para você. Você está só com remendo. Isso é muito pouco para o que Deus pode fazer. É muito pouquinho. É muito escasso. Deus, quando transforma, Ele transforma o caráter. Ele muda você todinho. Muda você com completo. Deus, quando muda, Ele muda a estrutura. A estrutura. Se for um carro, Ele muda o chassi do carro. Se for a bike, Ele muda o quadro da bike. Entendeu? Estou dando um exemplo para você, realidade de hoje, né? Na época de Jeremias foi o vaso. Hoje para a gente é bicicleta, carro. Entendeu? Aquela parte da carroceria inteira de um carro. É isso que Deus muda. Então em você, meu irmão, Ele vai transformar a tua alma. Seus pensamentos. Suas vontades. É isso que Ele transforma. Porque Ele transformando a tua alma, transformando as tuas vontades, você se permitindo ser transformado, você vai entrar no centro da vontade de Deus. Porque você vai começar a desejar as coisas que são da eternidade. Entendeu? Você vai começar a desejar as coisas que são bênção para a sua vida e para as pessoas que estão com você. Porque você se permitiu ser transformado. Porque você se permitiu se colocar nessa mesa para que o oleiro divino, o nosso Deus, o nosso amado Jesus, faça essa boa obra na sua vida. Para que Ele imprima em você, como nós falamos hoje sobre o artista. Deixa eu dar uma notícia para você. Você serve a um Deus que é muito criativo. Mas tenha isso no coração. E age de formas variadas. Formas que muitas vezes, quando nós estamos no meio do processo, a gente não consegue entender. Mas eu falo para você, não pare. Continue buscando. Continue se aprofundando. Porque Deus age de forma diferente. Um dos maiores erros de nós, todos nós que estamos aqui reunidos, é a gente querer viver processos que outras pessoas viveram. Entendeu? Não, mas com fulano foi assim. Então para mim tem que ser exatamente assim. Não. Lembre-se disso. Você serve a um oleiro criativo. Que quer te transformar de uma forma diferente, muitas vezes do que outras pessoas já foram transformadas. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Nós queremos ser, a todo momento, nós seguimos para ser o modelo de Jesus. Mas se nós olharmos entre nós, se nós abríssemos o coração entre nós, nós vamos conseguir perceber que nós somos muito diferentes. Um problemão para a sua vida pode ser algo perfeitamente resolvido para a minha. Uma dificuldade enorme dentro do meu coração pode ser algo que nem passa na sua mente, que é uma dificuldade para você. Porque nós somos diferentes. E por isso, o oleiro divino trabalha de forma criativa e diferente na vida de cada um de nós. Te convido a você fechar seus olhos. Feche seus olhos. Eu sempre falo sobre você fechar seus olhos para você dar oportunidade para aquelas pessoas que são mais tímidas tomarem decisões que vão transformar sua vida e sua história. Hoje nós falamos de uma palavra, está lá em Jeremias, às vésperas da invasão do povo de Judá, que mesmo debaixo dessa palavra escolheu continuar fazendo aquilo que era errado aos olhos do Senhor. Mesmo debaixo da palavra de Deus, eles continuaram fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Mas nós falamos de um Deus que é misericordioso, um Deus que quer ser um oleiro para você, que você que se identifica como barro e sabe quem é Deus, pode ter tido dificuldade de se colocar à inteira disposição do oleiro. Você pode ter rachaduras dentro do vaso até hoje, mas o oleiro criativo quer te transformar num vaso diferente. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesse lugar. Você que ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós estamos falando sobre esse Deus que é criativo, sobre esse Deus que é paciente e misericordioso, mas que nós nunca sabemos até quando vai durar essa paciência, porque nós nunca saberemos até quando estaremos pisando sobre esta terra.
Eu quero fazer um convite a você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você tiver dúvida, não, porque lá atrás um dia eu estava em oração. Se você tiver dúvida, o faça. O faça de forma pública. Confesse com a sua boca e creia no seu coração. Então eu te convido a você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você dê um passo aqui na frente. Você dê um passo de fé para experimentar o que esse oleiro criativo, o que esse oleiro divino tem a fazer na sua vida. Se de repente você não consegue dar esse passo, só levanta suas mãos, levanta suas duas mãos para saber que você quer confessar Cristo. Eu vou onde você estiver, eu vou orar com você. Se porventura você já confessou a Cristo, você já confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas por qualquer motivo que seja, você conseguiu perceber que estava longe dos caminhos do Senhor. Você conseguiu perceber que existiam rachas no seu vaso. Você conseguiu perceber que, como eu dei o exemplo da geladeira, você está com algo dentro de você que é aquele arame retorcido, aquele plástico disforme,